Olá pessoal, sexta-feira, dia 21 de julho, mês que está passando muito rápido, mês de inverno. Hoje é dia ensolarado na Baixada Santista, mais frio, né? Para você que está vendo o programa de Portugal, como nosso amigo Mário Gil, cantor internacional, para a dona Rita e dona Lúcia lá do Rio de Janeiro, para a dona Patrícia de Jaboticabal, todos que já mandaram através do WhatsApp as mensagens aqui para o programa Ação e Reação. Bom, os sereias podem faturar título inédito, ou seja, faturaram título inédito, né? 2017, campeãs brasileiros, Santos Futebol Clube, campeão brasileiro de futebol feminino, vencendo o Corinthians lá na Arena, né? Por 1-0. Tinha vencido por 2 aqui, venceu por 1 lá, 3-0 o score final, as sereias são campeãs. Cresce o número de sifilíticos na região, a sífilis volta à tona, né? Enquanto a gente descuida de uma coisa, aparece a outra, né? Temer aumenta 41 centavos, uma paulada de uma vez só na gasolina, né? 40 centavos o litro, achando que não vai impactar nada, que não vai impactar os alimentos, que tem a vaquinha, né? Só a criança que pensa que o leite vem da geladeira, porque a gente sabe que a vaquinha põe o leite, a pessoa faz a ordenhação mecânica ou automática, né? E vai para um local, desse local transporta para outro para fazer pasteurização, aí vai para a embalagem, depois vai para o supermercado. Então já foi um transporte para ir para a fábrica e outro transporte para o supermercado e você transporta para a sua casa, não é isso? Enfim, a não ser que você mora do lado do supermercado, né? Mas a maioria não mora tão perto assim do supermercado. Então olha quantos gastos nós vamos ter de gasolina. Infelizmente, o Juscelino Kubitschek, que fez coisas boas, ele optou por um modal de transporte, né? Tendo um planejamento estratégico do americano para um transporte rodoviário. Então, infelizmente, nós temos as nossas ferrovias sucateadas e as nossas rodovias aí também mais ou menos sucateadas, né? A gente pode dizer que se você for lá para cima do Brasil, as coisas complicam bastante, né? Então, infelizmente, 41 centavos que é para equilibrar a economia. Mas diminuir gasto público, mordomias, né, e privilégios é difícil. Para falar sobre isso hoje, nós temos aqui os convidados João Vilela, comentarista, advogado, empresário, e também o nosso amigo Nelson Rodrigues, comentarista aqui e ecologista do Ação e Reação. Nelson que está sumido aqui. E como hoje é o dia 21, nós vamos começar pela esquerda. Então, parabenizar o Nelson que trouxe uma água mineral, uma água Perrier aqui, ó. Perrier, essa é Perrier mesmo, que eu sempre brincava que o Nelson Rodrigues era o homem que trazia as Perriers aqui, ó. Tá aqui a garrafa, né? Água mineral Perrier, nós vamos saborear essa água maravilhosa. Nelson, prazer em ter você de volta no programa, estava sentindo sua falta, embora sempre comentávamos de você, da sua mãe, dona Dilma Rodrigues, aqui no programa. Bom, boa tarde, Filete, boa tarde, João, boa tarde, telespectador da TV Com, no programa Ação e Reação. Eu agradeço os seus cumprimentos, a minha mãe acompanha sempre o teu programa, né? Já é sua fã já de algum tempo, né? E a gente fica sempre contente de ver um amigo aí fazendo um bom trabalho à frente do programa, né? E a água que eu trouxe hoje, uma água especial para brindar com dois amigos, né? Filete e João, que são dois grandes amigos, eu trouxe hoje uma água especial, que já fazia muito tempo que eu não vinha no programa, né? Então estou reiniciando quase 6 meses depois do ano se iniciar. Então, para brindar essa participação, essa volta ao programa, eu trouxe uma água especial para que a gente possa comemorar. E agora o homem que mais aparece na TV da Baixada Santista. Na rádio é o Nicolau Bey. Na rádio não tem como. É de manhã, à tarde, à noite. Você liga lá na 102.1, tá o Nicolau. Agora na 91.7 lá em São Paulo. Nicolau Bey na rádio. Que vamos fazer o programa amanhã, sábado, das 7 às 9, lá na 102.1. Você liga lá, acordando, tá, para ouvir as notícias. E o João, um homem que aparece mais na televisão da Baixada Santista. Você liga, tá no 13, no 11, no 21, tá tudo aí. O João tá em todos 27. Os programas. 27, no 12. Tá aparecendo mais que o prefeito da cidade. Obrigado, exagero seu, claro, Filete, sempre exagerado. É um prazer estar com vocês, um prazer estar com meu amigo Nelson Rodrigues, uma das pessoas que eu mais admiro. E olha, Santos perdeu um excelente prefeito, realmente, não elegendo o Nelson. Eu sempre falo isso, que o Nelson é uma pessoa capacitada, correta, honesta, uma pessoa que eu admiro muito. Não estou falando porque eu estou no ar falando com ele, não, mas é uma pessoa que ele sabe que eu admiro muito. Beleza, bom, vou começar por essa notícia aqui, trágica, é triste, né? Porque um governo que não corta gasto público, que dá muitas benesses para deputados que vão votar a favor do Temer, né? E que um monte de coisas ilegais, né? O cara deputado por 6 meses tem
seguro, plano de saúde para a família vitalício, nos melhores hospitais e tal. Então, é um país que tem um déficit público enorme, né? E o Temer agora para resolver, vamos cortar, vamos aumentar 41 centavos da gasolina, né? Que a gente resolve tudo aqui. É uma medida muito, né? Até meio traumática, né? Para a economia, uma gasolina que está R$3, tu aumentar quase 50 centavos, quer dizer, quase você aumentou 12%, 15% um combustível que, infelizmente, pelo modal brasileiro, é o rodoviário. Então, nós não temos como fugir, vai impactar em toda a economia. Não é isso, Nelson? Olha, eu vejo essa notícia com muita tristeza de ver a desfaçatez, né? Cara de pau. Né, a desfaçatez das pessoas que têm aí por obrigação estar fazendo uma boa gestão pública, e o povo já está tão sofrido, né? Porque, na verdade, no meu conceito, não são 14 milhões de desempregados, é por volta de 20 milhões. Porque a gente não pode esquecer que todo ano tem uma camada de estudantes universitários entrando no mercado de trabalho, querendo um trabalho para se desenvolver na vida, normalmente, né? Então, nas minhas contas, são mais de 20 milhões de pessoas com necessidades assim fortes, né? De poder se sustentar, de apoiar a sua família e etc. E como o Filete falou muito bem, a gasolina é utilizada, lógico, temos o diesel para o transporte, etc. Enfim, todos os derivados de petróleo são fundamentais para o desenvolvimento do país, porque toda a nossa economia é baseada no transporte através de 4 rodas, né? Ou de 8 ou 10 rodas, dependente do tipo de veículo e do que vai transportar. Enfim, o nosso modal, como falou o Filete, principal, são as rodovias que são utilizadas para o transporte de alimentos, do mais variado tipo de insumo para que o país se desenvolva. E nós dependemos disso. E o trabalhador precisa do transporte público, né, para poder chegar ao seu local de trabalho. Enfim, tudo é em função do petróleo, né? Infelizmente, as nossas ferrovias foram todas praticamente destruídas, não foram aproveitadas, não tiveram a inteligência de desenvolver o país. Na verdade, o que ocorre mesmo são os interesses, né? E os interesses foram todos migrados para a indústria do petróleo. Uma indústria que não tem futuro, porque o futuro não é o petróleo, como todos nós sabemos, né? Tem outros meios que nós utilizaremos muito em breve. Toda a indústria já está se preparando para poder substituir o petróleo até meados desse século. Enfim, e essa medida que vai atingir a indústria, o comércio, a família, os trabalhadores, qualquer aumento que você der no combustível vai interferir violentamente na vida das famílias brasileiras. Então eu só tenho a lamentar isso, a falta de perspectiva que a gente está tendo nesse momento para gerenciar melhor os desígnios da nação. Realmente é uma coisa que a gente fica muito triste. Se aumentar 10 centavos, 5 centavos, impacta, mas 41 centavos de uma vez só por litro. O cara põe 10 litros, aumentou R$ 4,10. O cara põe 50 litros, aumentou R$ 20,50. Né? Então você vai encher teu tanque lá de um carro normal, vai aumentar R$20 de uma vez só. É muito aumento, né? É que veja, os salários estão represados. Né? As pessoas, muitas pessoas, profissionais liberais, autônomos, etc., utilizam o automóvel, não só para a questão do lazer, mas principalmente para trabalhar. Sem dúvida. Né? Isso tem um impacto direto na vida pessoal. Sim, você vai, na minha área, por exemplo, o Taxi Dog aumenta, o João, ele recebe muitas cargas de São Paulo. Claro, aumenta, entrega, o João tem que entregar as coisas, tudo impacta em tudo. O vale de transporte dos funcionários, que amanhã vai aumentar por causa disso, vai ser consequência natural. O que eu vejo, assim, tem umas coisas que são absurdas, viu, Nelson? O Nelson entende muito de direito tributário, eu sei que ele entende bastante da parte tributária, e tem um negócio chamado curva de Laffer, escreve Laffer, que o Nelson conhece muito bem como é que funciona, que quer dizer o seguinte: existe um percentual que você pode cobrar de impostos, é uma parábola. A partir de um certo ponto na curva, você começa a cobrar mais impostos, mas receber menos impostos.
porque as pessoas não conseguem pagar os impostos da mesma forma. Então, parece que o governo do Brasil, em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, as pessoas responsáveis por essa questão econômica de planejamento, esqueceram dessa curva que é fundamental para entender um pouco como funciona. A gente tem que tomar um cuidado porque o Brasil tem cometido erros grosseiros na parte econômica há muitos anos, achando que está acertando. Vou dar um exemplo clássico. O BNDES emprestou dinheiro para aquelas empresas corruptas, que são comprovadamente empresas corruptas, a grande maioria, que pegou a grande quantidade, tem empresas que não são, mas são as menores justamente, pegaram muito pouco. E ele pega esse dinheiro no mercado financeiro, ele pega dinheiro no banco, nos bancos privados, e subsidia os juros para essas empresas. O caso clássico foi a JBS, que pegou 12 bi. Com esse aumento de impostos agora, de 100% da alíquota, 100% da alíquota, um imposto, um aumento brutal. O que vai acontecer? Não vai receber, o governo não vai receber em impostos pagos o valor que foi emprestado a juros extremamente módicos, com pagamentos que não vão acontecer tão fácil, para a JBS, que abriu 53 empresas, comprou 53 empresas nos Estados Unidos e gera empregos lá. Mesma coisa com a Odebrecht, que nitidamente quem vê a Operação Lava Jato acontecendo, analisa os processos da Lava Jato, veja que a Odebrecht investiu em Angola, investiu na Venezuela, investiu em Cuba, investiu no Panamá, na Bolívia, no Peru, que inclusive seu ex-presidente no Peru está preso, o ex-presidente do Peru está preso por envolvimento com a Odebrecht. Então, essas empresas pegaram dinheiro nosso, dos nossos tributos, porque esse subsídio entre o governo pega, né, esse spread negativo que o governo pega com os bancos privados e entrega para essas empresas, sai da onde? Dos nossos impostos. Aliás, o Brasil, comprovadamente, é o país que tem maior carga tributária ineficiente. Ou seja, cobra-se muito, entrega pouco ou quase nada e ainda por cima se desvia muito. Então, quer dizer, o imposto no Brasil ele é complexo, ele é errado, nós temos que fazer urgente uma reforma tributária, porque a nossa base tributária ela é baseada no consumo. É no consumo das pessoas. E os países que entenderam que não é dessa forma, elas tributam o que não foi mérito da pessoa. Por exemplo, nos Estados Unidos ou nos países mais desenvolvidos, o que se tributa muito é uma herança, por exemplo. Um ganho de loteria, um ganho imotivado, um ganho sem mérito. Ou seja, o ganho com mérito, ele é pouco tributado. E o ganho sem mérito é muito tributado. A grande questão é o seguinte, nós temos que pensar no mérito das pessoas. A pessoa fez por valer aquele trabalho. As empresas têm que crescer por vontade própria e não por ajuda de governo. O governo pode fomentar sim, mas não colocar dinheiro nesses bandidos que colocaram para desviar o dinheiro. A gente está vendo agora, todos os dias, grandes empreiteiras que desviaram muito dinheiro, comprovadamente, tão comprovadamente que elas estão tentando devolver. Ora, se você não desviou, o que você vai devolver o quê? Foi desviado muito dinheiro. Nós temos um prefeito do Rio, o ex-governador do Rio de Janeiro, preso por desvios altíssimos. E ver a situação que está no Rio de Janeiro. Basta olhar a causa e o efeito. É causa e efeito. Nós temos que mudar o nosso sistema. Não adianta cobrar mais impostos sem reduzir os efeitos que têm sido feitos. Agora mesmo, o presidente Michel Temer alugou por 71 milhões um novo avião, para que ele não faça escalas, porque não é agradável fazer escala. O ex-presidente Lula também, quando fez o Aerolula, comprou o Aerolula, por uma fortuna, ele dizia que era humilhante fazer escalas. E isso demonstrava a diplomacia do Brasil. Foi a palavra que ele usou. Que era humilhante fazer escalas, que isso denegria a diplomacia brasileira. Ou seja, o conforto continua o mesmo lá. Milhares de assessores. Só o ex-presidente Lula tinha 30 carros, ex-presidente Dilma, não sei como está o Temer, deve ser a mesma coisa. 30 carros à disposição deles. 30 carros à disposição deles. É algo assustador. Ou seja, nós vivemos num mundo do faz de conta desses governantes. E olha, são governantes que vão atingir município. Tem muitos municípios gastando somas estratosféricas com essas bobagens. Nós temos no governo do estado, de vários estados fazendo essas bobagens. E no governo federal, então, que é a festa, né? A festa total é no governo federal.
E aí você começa a falar, poxa, eu pago tantos impostos, você paga muitos impostos. E não existe brasileiro que não pague muitos impostos, porque o imposto é sobre o consumo. Ah, eu não pago nada de imposto. Burrice sua, porque você paga muito imposto. Em cada coisa que você compra, que você consome, você vai no supermercado, você pega um ônibus, você paga imposto para tudo, e muito imposto. Ao contrário, nos outros países, que você paga imposto porque você não teve mérito. Aqui você paga por ter mérito, você paga no salário. A pessoa ganha salário, já paga imposto de renda. Quer dizer, paga INSS, paga uma série de tributos. As empresas pagam PIS, COFINS, que aumentaram agora violentamente. Quer dizer, tem tributo, tem mais de 54 tributos. Nós me corrija se eu estiver equivocado no número de tributos no Brasil, mas são mais de 54 tributos, cada um com uma alíquota, cada um com uma fórmula, cada um com um jeito. Às vezes nem as pessoas que trabalham com tributos entendem como é que funciona o sistema de tributos, que é tão complexo. Tem um tributo que, aliás, explicado pelo Aécio Neves, é outro bandido também que está por aí, que nenhum empresário eu vejo gostar. Eu votava no Aécio para não votar no Lula, porque para evitar PT, era só isso, eu não gosto do sistema dele. Ele criou um sistema chamado substituição tributária. Ele inflacionou o preço dos produtos com esse imposto que ele criou na época e os outros governadores viram e fizeram igual também. Ou seja, nós temos no Brasil, pagamos muitos impostos, recebemos praticamente nada em troca, porque segurança nós não temos, infraestrutura nós não temos saúde, não tem educação. O que tem em troca? Quase nada. Mas eles continuam vivendo na ilha da fantasia. Essa questão é complicada, né? Quando você paga um salário para pessoa de 1.000 é 2.000. Paga R$2.000. Aí o governo já te pega 2.000. Aí o empresário tem que pagar mais 2.000 de agregado, férias, 13º, impostos e tal. Então saiu 4.000, né? O funcionário recebe 1.600, 1.500, entendeu, Nelson? 1.500. Quando ele vai no supermercado, ele paga 750 de imposto. Então, na verdade, ele ficou com 750. Esse 750 dele foi para o governo e o patrão pagou. Então o patrão pagou 4.000, o funcionário ganhou 750 e o governo ganhou os 3.250 de imposto. Quer dizer, é uma loucura, né? Porque o governo tomou os 2.000, tomou os 500 do funcionário, depois tomou os 750 de imposto. Ainda se houvesse a contrapartida correta, né? Não, se você tivesse colégios bons, plano de saúde, não precisasse pagar plano de saúde. Então o João teria colégio para a filha dele bom. Não precisaria pagar plano de saúde. Público, né? Público, tudo público. Porque aí fala, mas no condado de Mônaco o imposto é 40%. Sim, mas o cara numa rua que ele pode fazer a barba na rua, né? Pode. Tipo, ele pode deitar na rua e dormir na rua. Ele pode ter uma Ferrari daquelas baixinhas que o pneu que não vai ter problema nenhum de furar pneu. Ele compra tudo sem imposto. Ele tem colégio para o filho de graça. Ele tem plano de saúde maravilhoso. Ele tem ambulância à disposição. Quer dizer, ele paga 40% e paga rindo, porque é só aquilo. Agora aqui é duro que você paga tudo isso e tem que pagar várias coisas e sustentar o privilégio dos outros, né? E o pior, eu acho que o João Vilela falou tudo. Eu acho que, como o João Vilela é apaixonado pela área tributária, ele sabe mais do que muitos funcionários da área tributária. Com certeza. Era bom, Nelson. Com certeza. Ele tem que saber, agora, se ele não sabe, ele vai para o saco, né? Se ele não souber dessa parte, como é que era para o produto ter uma alíquota e tal, ele acaba virando especialista, né? Por necessidade, e trabalho, né? Mas tem um aspecto que eu acho também bastante ruim, entre inúmeros, né? São tantos que a gente já fica até perdido, precisa fazer uma lista enorme para falar de tantos aspectos ruins, mas é o mau exemplo. O que acontece? Todos nós já estamos cansados de saber que o pequeno e médio empresário é aquele que realmente gera uma massa de empregos. 80%. Né? E que é a base daquilo que nós temos no país para o desenvolvimento do mesmo. Né? Agora, o que acontece? Por intercorrências políticas, interesses, etc., ao longo do tempo a gente vem vendo isso, né? Já faz muito tempo que a gente vê isso, as grandes empresas, também grandes devedoras, né? Acabam, por essas relações políticas, por muitas vezes promíscuas, né? Deixando de pagar, de recolher aquilo que a lei determina, e aí, num dado momento, João Vilela, Filete, telespectador, vem aqueles famosos programas, né? Aqueles refinanciamentos, vem os programas de parcelamento de dívida, e às vezes com 70%, 80% de desconto da dívida. Ora, então é mais fácil, vocês imaginam
se essa massa de 80% de pequenas e médias empresas resolvessem fazer a mesma coisa. Olha, então vamos fazer o seguinte, não vamos pagar mais nada e quando vier o programa do governo para fazer um desconto para que a gente possa colocar as dívidas em dia, a gente resolve aí com 80% de... né? Resolve tudo com 70%, 80% de desconto e está tudo certo. Porque só as grandes empresas têm esse direito? Ou todas têm esse direito? Agora, imagine se todas resolverem fazer a mesma coisa. Aonde que a gente vai parar? Então, eu acho que é um mau exemplo você deixar uma empresa descumprindo a legislação, não pagando seus impostos, tá certo? E, num dado momento, você ainda dá um desconto enorme para essa empresa por todo o mal que ela causou para a sociedade. Então, esse é o tipo de situação que precisa acabar. Agora, por que não acaba? Conveniente, né? Conveniência, pessoas que não pensam no país, fazem uma política de governo e não uma política de Estado. Enquanto nesse país você não tiver seres humanos comprometidos com política de Estado, ou seja, aquela política que você faz para a sociedade, independente do processo eleitoral, e que cada 4 anos alguém se elege e vai cumprir essa política de Estado já determinada, né, colocando aí a sua afeição, a sua maneira de gestão em cima de uma política de Estado, enquanto não, porque falou-se aqui da Europa, o Filete falou de Mônaco e tal. Na Europa você tem políticas de Estado, essa é a diferença. Planejadas a longo prazo. Né? Então você vai fazer uma política para 20, 25, 30, 40 anos. Então, quando um candidato, né, se propõe a representar a sociedade para estar numa gestão pública, ele vai estar fazendo essa política de Estado. Tem propostas próprias? Tem, mas dentro desse escopo, dentro dessa política de Estado já preconizada, já planejada há 10, 20 anos atrás. Com as mudanças têm que ser feitos pelos ajustes normais. Claro, os ajustes são esses ajustes da sociedade, das diferenças sociais que vão ocorrendo ao longo do tempo, as mudanças culturais, as necessidades do empresariado, da sociedade como um todo, né? Porque a vida é dinâmica, então as coisas vão mudando e tal, você tem que fazer os chamados ajustes, tá certo? Mas o eixo principal, a espinha dorsal do objetivo daquele país nunca é mudado, porque tem aquele entendimento, apenas com esses ajustes que o Vilela comentou. Enfim, então nós temos que fazer, antes de tudo, uma transformação cultural da gestão pública, porque a gente vai estar ao longo do tempo fazendo o quê? Enxugando gelo. Porque entra um presidente, sai um presidente, faz exatamente as mesmas coisas. Não tem plano de governo e é aquela coisa, vai no bumba meu boi, né? Exato. Ninguém diminui o gasto público, ninguém faz nada. Nós vamos a um breve intervalo, já chegando várias comunicações aqui através do WhatsApp, 997-11-5545, está à disposição para você fazer perguntas para o João Vilela, empresário, advogado, e pelo ecologista e comentarista Nelson Rodrigues. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica,
curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa sexta-feira, 21 de julho de 2017. Aumento de gasolina, deixando o povo brasileiro triste, né? 41 centavos, vai impactar tudo, mas nós já comentamos sobre esse assunto. O Pacheco de Baré, Filete, parabéns pelo programa e ótimos convidados. Esse aumento da gasolina é ridículo. O treme-treme está fazendo tremer o Brasil. É complicado, é complexo. Uriel Vilas Boas, como os dois amigos estão vendo o momento do excesso de moradores de rua e tanto frio, o que podemos fazer para melhorar esse problema? Esse é um problema que nós discutimos na Rádio 102.1, aqui no programa, em outros programas, é que esses moradores de rua, né? Porque a prefeitura tem os abrigos, mas as pessoas não querem ter regras. E, ao mesmo tempo, as pessoas meritoriamente, né, algumas pessoas, por exemplo, terça-feira eu ministrei aula no meu curso, o Nelson, e eu saí de lá 15 para as 10 horas, em frente à minha clínica, e tem 2 moradores de rua ali que minha mãe permitiu que ficasse em frente ao Boticão ali, né, nesse momento de frio e tal. Permitiu, né, tal, beleza, não tem problema, fica ali, depois que escurece e tal.
Aí eu vi um rapaz parando com o carro, tal, dando um prato de sopa para eles, tal, né, ou alguma coisa parecida, e falando com eles, ô Nelson, ô Eduardo, ô Joaquim, sabia o nome do morador de rua, tal, né? Então essas pessoas têm bom coração, né? Mas a gente não sabe, porque a prefeitura manda não dar nada, não dar esmola, para obrigar eles a irem para o local de acolhimento. Nós, de uma certa maneira, por somos de Santos, da Baixada, terra da fraternidade, né, tal, então nós temos esse lado bondoso de ajudar. Então a gente não sabe se está ajudando, atrapalhando, ou se está atrapalhando, ajudando, né? Se a gente não está dando nada e está atrapalhando, ou se a gente está dando alguma coisa e está ajudando ou não. Então é meio complexo nessa questão. Então o Uriel Vilas Boas, que é um homem preocupado, um vereador sem salário, já foi vereador da nossa Câmara, né? Deveria estar lá até hoje, e ele, preocupado com esse momento, pergunta o que nós podemos fazer como entidades, como OAB, como sociedade, como TV, como entidades, enfim, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação. Um abraço para o Uriel, que faz tempo que eu não o vejo aí, sempre participativo aí na sociedade. Eu vejo essa questão com bastante cuidado. Por quê? É um problema social, todos nós sabemos. A prefeitura tem uma estrutura, a pessoa que está na rua, por muitas vezes, não quer sair da rua, até por medo ou desconfiança de alguma coisa, acaba não aderindo, não atendendo a um assistente social, que geralmente vai acompanhado de um guarda municipal, etc. E aí, também não tem como se obrigar essa pessoa a adentrar a um veículo, levar para um abrigo, para que possa, né, principalmente nesses momentos de frio intenso, etc. E aí nós temos um problema para resolver, que não se consegue resolver, né? Por outro lado, tem essa política estabelecida de que não é favorável você dar alimentos ou cobertor, mas também é muito difícil, porque existem pessoas mais sensíveis do que outras. É muito difícil você ver uma pessoa na rua, ali, podendo inclusive ter um choque térmico e acabar morrendo, e você não poder, se tiver essa condição, ou pessoa física ou algumas entidades, de contribuir para que aquela pessoa não venha a falecer em função de um problema climático, oferecendo um alimento, oferecendo um cobertor. É uma questão pontual. Certo ou errada, naquele momento, aquilo tem que ser resolvido, né? Ou você vai deixar a pessoa sofrer ou até, como já aconteceu em alguns lugares, dependendo da temperatura, falecer ali em plena rua, para simplesmente se livrar daquela pessoa, né? Então é uma questão muito delicada, que eu acho que a gente tem que ter uma compreensão humana em relação a isso e continuar trabalhando junto com a assistência social, que eu acho que poderia ser um pouco mais intensa nesse trabalho, né? Eu acho que falta mais intensidade, mais abordagem. Então é uma questão que o secretário de Ação Social poderia desenvolver esse programa de uma forma mais incisiva para tentar minorar, né, essas condições. Esses excessos de impostos que o Brasil cobra, essas mordomias de Brasília também atrapalham essa questão. Mas é uma questão bem polêmica. Eu gostei muito da resposta do Nelson, né? Já tem aqui a dona Dirce parabenizando o programa e também concorda que é uma questão social. Cada vez que tem esses aumentos, o Brasil fica mais pobre, a população fica mais pobre e tal. E lembrando que 87% das pessoas da rua estão com vícios lícitos ou ilícitos. Alcoolismo, drogas, tal, enfim. É complexo também porque, além do problema social, tem o problema das drogas que está inerente, né? Com 87% dessas pessoas que precisam de tratamento, né? E esse tratamento não pode ser coercitivo. Então a gente tem que, de uma certa maneira, fazer que o morador de rua vá para o local. Isso é muito difícil, né, João? Olha, eu tenho uma questão que eu vejo muito claro. Claro que Santos é terra da caridade e da liberdade, está no nosso brasão, inclusive, essas duas palavras em latim. E aí a questão é uma coisa, né? A gente tem que pensar, não é possível uma pessoa em sã consciência falar, eu quero ficar na rua. Porque a rua é um lugar que no calor você vai passar um calor muito grande, no frio, com frio você pode falecer, como o Nelson colocou, ele fica à mercê de insetos, ratos, pessoas mal intencionadas. Quantas pessoas já mataram pessoas que estão ali na rua, por apenas estarem ali na rua, jogaram fogo, gasolina, pessoas ficaram queimadas, são coisas terríveis. Você não tem um banheiro, você não tem onde tomar um banho, você não tem onde fazer suas necessidades, você não tem um lugar onde você possa se alimentar. Ou seja, é uma situação
extremamente caótica na vida de qualquer um. Experimente você, eu, Nelson, Filete, passar uma tarde, que seja uma noite, que seja em qualquer rua. É algo difícil, realmente, muito difícil. Agora, tem essa questão das drogas que o Filete colocou, e é verdade. Muitas pessoas com problemas psiquiátricos, muitos problemas na família também. Às vezes a pessoa tem casa, tem família, tem outras pessoas que possam ajudar, mas não quer a liberdade da rua, talvez, ou quer desvencilhar, não quer regras, por exemplo. Isso é muito comum acontecer. As pessoas que não querem regras. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser viver, sem regra nenhuma. Agora, nós podemos deixar, como sociedade, nós podemos deixar essa pessoa ficar nessa situação deplorável? Eu acredito que não. E aí, quem precisa de tratamento tem que ser tratado compulsoriamente, com certeza, porque a pessoa está doente, você não tem a opção, o médico quando faz o juramento dele, ele não coloca a opção, se ele vê a pessoa doente, ele tem que atender. E a mesma coisa a sociedade, a pessoa está doente, precisa ser atendido. Agora, tem que usar fórmulas, não pode ser a força também uma forma que a pessoa fique... tem fórmulas que os outros países conseguiram fazer. E nós temos que analisar bem isso. Quem conseguiu melhorar muito essa situação, como é que fez? Nova York foi uma cidade, foi uma forma coercitiva, não foi uma forma tão simples assim, e foi custosa, foi cara inclusive, mas conseguiu melhorar bastante. E os países têm conseguido de uma forma ou outra, alguns países, melhorar essa situação. É complexo, não tem uma regra definida, não adianta falar, olha, faz assim, cada caso ali é um caso de pessoa. Não dá para a gente colocar numa mesma esteira. Tem pessoas que estão ali por causa do desemprego, tem pessoas que estão ali por outros motivos. Agora, não dá para ficar na rua. É desumano você manter uma pessoa na rua. E eu também não vejo como uma possibilidade a pessoa que vai doar o alimento, levar um colchão, um cobertor, dar uma roupa para a pessoa que está na rua, porque ela mantém a pessoa na rua. Nós temos que utilizar ferramentas públicas, que aí sim o Estado tem que intervir de uma forma grande, que a pessoa possa fazer cursos, treinamento, apoio psiquiátrico, inclusive, a limpeza da pessoa é importante. É possível retirar a pessoa da rua e inserir novamente a sociedade e tornar um ser produtivo. É outra palavra, além da questão do privilégio que o Filete colocou, que nós temos que eliminar a palavra privilégio no país, nós temos que ter produtividade. É outra coisa que o Brasil tem uma dificuldade muito grande de entender, o mérito e a produtividade. E fazer as pessoas terem a capacidade, com as igrejas inclusive, ter centros de acolhimento, que a religião é um dos pilares, a família é outro pilar, tem vários outros pilares que podem ser feitos para melhorar. Tem igrejas riquíssimas por aí, tem igrejas que são milionárias. Em vez de pegar esse dinheiro para melhorar a vida dessa pessoa, dar um curso, dar um treinamento, ensinar o caminho do pescar, que talvez a religião tenha essa... os cristãos, pelo menos, têm essa função, né? Vamos ensinar a pescar e não só dar o peixe. Claro, no primeiro momento você não consegue ensinar a pescar e a pessoa já vai sair pescando. Não, vamos dar um peixe junto com ensinar a pescar. Agora, precisamos mudar, porque da forma que está muito errado. A droga foi colocada de uma forma absoluta no país. O Nelson estava falando na Praça Palmares, né, Nelson? Pessoas ali fumando maconha, estava no intervalo. É absurdo isso. Nós temos que mudar essa situação, porque continua sendo crime usar drogas. Droga é muito ruim. É muito ruim usar drogas, lícitas ou ilícitas. A questão não é só a droga ilícita, é a droga lícita também. O álcool, uma forma exagerada, forma de consumo fora do padrão, acaba com qualquer família. E a droga, o crack, então, é uma droga que não tem limite. Qualquer consumo é um consumo que acaba com a pessoa e com a família da pessoa. Você destrói a família. E quem está ganhando dinheiro com isso? O traficante, que está enraizado, o crime organizado no Brasil, está enraizado no poder público, no legislativo, no executivo, no judiciário, no Ministério Público, está enraizado nas empresas, nas grandes empresas que lavam o dinheiro do tráfico de drogas e do crime organizado. Está enraizado em todos os segmentos. E aí é que está essa questão. Você começa a notar como está o Rio de Janeiro hoje, o que aconteceu no Rio de Janeiro não é uma coisa que aconteceu agora, vem de muitos governos anteriores que acabaram com o país. E com o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade com um potencial fantástico, acabou. Complicado, né? O Cavalcante, professor de Educação Física, parabeniza o programa de ontem com o Marcelo Coelho,
e doutor Nível, né, falando sobre academias, ele gostaria de ouvir mais programas sobre esporte, sobre lazer. Estamos tentando mesclar políticas públicas com esporte, com lazer, né? Alguém que tinha coisa interessante também, alguma coisa, pode mandar um zap aí, 99711-5545, e a gente pode tentar fazer o enquadramento, né, para que a gente consiga cada vez mais prestigiar o telespectador. Nelson, essa questão das drogas em Santos, eu falei uma vez brincando aqui no programa, quando era capitaneado pelo nosso capitão Augusto Capô de Casa, que se eu fosse, nunca fui candidato de nada. Tem gente que fala assim, foi candidato a vereador, teve 3 mil votos. Eu falei, não tive nem 3.000 nem 300, porque eu não fui. Mas tem gente que acha que eu fui. Tem gente que acha que até eu fui vereador, mas nunca fui candidato de nada. Mas eu falei brincando que eu ia falar tolerância zero. Porque eu não sou, veja bem, eu não sou aquele cara radical, o cara está fumando maconha. Hoje eu vi o programa da 102.1, o Romano falou que todo surfista é maconheiro. Eu desconsidero, mas ele falou. Ele falou brincando, ele e o Joaquim, brincando, eles falaram. Eu acho que não tem nada a ver com a coisa. Que é um ritual de alguns, que tem os filmes antigos, o Havaí 5.0 que tinha isso, tudo bem, beleza, mas não pode generalizar. Tem o cara que faz natação, faz surf, é pai de família e não é drogado. E tem o cara que fuma no fim de semana e também trabalha, contribui com o imposto e tal. Quem sou eu para julgar? Né? Ponto. Mas eu acho que essa questão, hoje em dia, muita gente fala, a maconha está liberada. Não está liberada, é crime ainda. Enfim, tem um potencial, mas veja bem, hoje você vai na praia, à noite você vê mais gente fumando maconha do que mais gente não fumando. E eu sempre achei que isso denegria a imagem da cidade, porque nós temos 32%, 33%, mais de 30% de pessoas da idade de ouro. E às vezes o cara tem uma artrite, uma artrose, o cara anda mais devagar, é normal. Então o cara se sente mal passando uma roda, todo mundo fumando, ele às vezes vai com a netinha dele, com o netinho dele, né, passear na praia e tal. E eu acho que a pessoa, pelo menos, deveria ter o bom senso de, pelo menos, ou fumar vendo televisão com a avó dele do lado, ou pelo menos fumar na pior das hipóteses, fumar perto da água, como era antigamente. Na nossa infância, o cara não fumava maconha no jardim da praia. Ele ia lá para a beira da água fumar, porque se a polícia chegasse, né, que naquela época era bem pior, jogava maconha na água, o que também não é certo, mas jogava, enterrava e tal. Agora, hoje, o Nelson comentou, aqui tem um telespectador comentando também, que tem uma praça perto da casa dele lá, no canal 6, que os jovens ficam fumando maconha, que ele quer descer com o cachorro e tal. O Nelson reparou, estava questionando aqui no intervalo do programa, que vem à tona com a pergunta da dona Georgina, né? Essa questão das nossas praças públicas, de Santos, São Vicente, Praia Grande, São Paulo, não é Santos só, de existirem, às vezes, crianças andando de skates, em balancetes, e pessoas fumando maconha do outro lado, que traz um constrangimento para a família. Não, aqui, veja bem, se o cara estiver fumando maconha e vier pedir uma informação para mim na rua, eu vou dar do mesmo jeito e não vou regular nada. Para mim está tudo certo. O problema maior é essa questão dos lugares públicos, né? Eu queria ponderar em cima do que o Filete e o João falou, exatamente nisso, né? Porque é assim, a gente tem que ter uma compreensão um pouco maior do que a tradicionalmente colocada pelos meios de comunicação. Se você for entrar em contato, visitar algumas tribos indígenas, né? E aí, já antes do descobrimento desse país, existia aqui várias tribos indígenas, algumas que realmente se perderam, não existem mais, foram à extinção. E isso é bom eu colocar, porque muita gente não tem essa informação, cada tribo indígena é uma nação, diferente uma da outra. Então, quando os portugueses se fixaram no país, após o descobrimento, eles estavam entrando numa região do planeta onde existia, geograficamente, várias nações diferentes. E essas nações tinham boas relações, tinham guerras, enfim, eram nações com culturas diferentes, língua diferente, que habitavam o mesmo espaço geográfico. Muitas tribos indígenas, em seus rituais, usam alucinógenos, tá? Vegetais que tiram ele da realidade naquele momento, naquela circunstância dos rituais. Então, usam drogas de acordo com a cultura daquele povo
aquilo não é visto da forma como nós vemos a droga. Quando nós aliamos a droga à criminalidade. Aí a diferença entre o uso da droga para fins religiosos ou para qualquer fins culturais de alguns povos, ainda hoje coabitando o planeta com a sociedade ocidental, e na nossa sociedade quando essas drogas são utilizadas para o crime, para alienação, para destruição, etc. Então, eu queria dar esse aspecto cultural, porque eu acho importante a gente enquadrar a questão da droga não só sobre o aspecto criminal. É evidente que na nossa sociedade, uma deteriorização da própria sociedade levou que o uso de drogas fosse utilizado por quadrilhas, pelo crime organizado, para obter recursos financeiros para manter as suas atividades. Então, como o álcool, por exemplo, é uma droga lícita. O que a gente acha muito interessante é que fazem enormes campanhas para se evitar os problemas que o álcool causa, e é justamente nos postos de gasolina, onde a pessoa vai colocar o combustível para sair com o seu automóvel, que se vende álcool. Então a pessoa compra lá o álcool e vai dirigir o automóvel. Me parece um contrassenso isso, né? Na medida que você faz campanhas para inibir a utilização do álcool no trânsito, nas estradas, você vende justamente no local onde você coloca o combustível. Então essa é mais uma das incongruências nacionais. Eu acho que a questão que eu coloquei aqui no intervalo é porque assim, a Praça Palmares, entre outras praças de Santos, mas eu vou colocar a Praça Palmares. Praça Palmares é aquela praça, para quem está acompanhando o Brandino, do Canal 4, ali com Afonso Pena. Exatamente. Praça do skate, mais conhecida, né? Naquela praça onde as crianças vão aprender o esporte, skate, onde várias pessoas, vão famílias, vão pais, mães, crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Na mesma praça onde na Afonso Pena tem uma câmera em cima da praça, eu queria questionar o secretário de Segurança de Santos, para que servem as câmeras na cidade? Se as câmeras estão lá para vigiar, acionar a guarda municipal para coibir. Veja, se eu advogo a mesma posição do Filete. Se você tem esse hábito pessoal de fumar maconha, faça na sua casa. Até de maneira jocosa, brincando, colocou, faça ao lado da sua avó. Eu não quero causar nenhum mal a nenhuma vovó, né? Não é essa a intenção, mas foi a brincadeira. Tem gente que acha que a maconha é terapia, de repente a vovó vai viver mais, pô. Então, faça isso na sua casa. Agora, o que não é cabível, João... É que eu tenho que respirar o que ele quer que eu respire. É que as crianças, numa praça pública, estejam vendo e acabe achando que aquilo lá é... E respirando, né? Porque aquilo lá acaba viciando também. E acaba respirando. E tem outros problemas, Nelson. Você vai pensar assim, tem as listas e as ilícitas. A pessoa que está grávida, por exemplo, a moça que está grávida, ela fumando a maconha, ou mesmo o álcool, ou mesmo o cigarro, ela prejudica o feto. Ela prejudica uma nova vida que está vindo ali. Então a gente tem que tomar um cuidado. Assim como o álcool, né? Com a nossa liberdade, para a gente podá-la realmente. Aliás, esse é o movimento da civilização que as pessoas às vezes não entendem, é você perder algumas liberdades em troca da liberdade coletiva, para que os outros tenham também a possibilidade de poder viver da forma adequada. Então, eu acho que o Filete tem razão quando ele fala da praia, eu falo das praças públicas. Assim, existem câmeras em vários pontos da cidade, a Guarda Municipal não está atuando para coibir isso. Não é a questão do usuário em si, é a questão do mau exemplo. E do mau exemplo. E também que a pessoa se contamina, a outra, né? Ela acaba viciando, como acontece dos cigarros, a pessoa que está fumando acaba contaminando a do lado. Então você tem ali... Pelo amor de Deus, se for viciar quem cheira maconha, nós estamos perdidos aqui, né? Mas nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, porque a gente fuma maconha por osmose na praia. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Mas aquela fumaça... faz mal para quem está... Quem fez aquela música? Você pode fumar baseado? Foi o Pepeu, né? Não tinha música, não tinha música. Acho que foi. Acho que foi. Não, mas eu só queria... tem gente que acha que está liberado, viu, João? Você como advogado podia dar um parecer... Continua sendo crime, está na lei. Isso. A punição é que não é uma punição penal, de você ter lá e ser preso. É uma pena, mas não é de ser preso.
A punição é você ter uma admoestação verbal do juiz, isso que a lei diz, ou seja, o juiz vai falar, não faça isso, meu filho, assina um termo, faz um curso, vê o mal que a droga faz. Mas, essa que é a punição. você acha que a polícia militar, que está com efetivo diminuído, com efetivo diminuído, já não tem, os mais velhos estão no serviço burocrático, né? Porque você atira, você pede 6 meses a arma, tal, tudo. Então o que acontece? Aqui tem que passar a mão em cabeça de bandido. O que acontece? Você acha que o efetivo que já está diminuído, o cara vai pegar maconheirozinho de praia? Ele tem mais o que fazer para chegar lá. Não, tudo bem. Vai levar então, vamos deixar o apoio da Guarda Municipal. Não, sim, mas você vai levar de qualquer jeito. Não tem delegacia funcionando à noite. E a gente sabe que os países, as delegacias estão fechando à noite. Combater a criminalidade foi com a tolerância zero. Sim, para crimes pequenos. Mas tem que aparelhar para ilícitos pequenos. Tudo, né? Bom, aí é um problema que nós estamos pagando, falando dos impostos que nós pagamos altíssimos, e se desvia e não chega na parte principal. Não, mas veja bem, aqui fecharam as delegacias à noite, vamos falar a verdade. Olha a vantagem, olha a vantagem para as delegacias à noite. Nós éramos a 26ª cidade com menor criminalidade, passamos para a 10ª. Nós evoluímos, porque você fechou a delegacia à noite, ninguém faz boletim de ocorrência, a estatística ficou fantástica. Não foi isso, é que nós combinamos com a bandidagem que à noite não podia ter assalto, João. Isso. Só pode ter assalto das 8 às 5. Então, porque imagina, se você pegar 10 maconheiros na praia, você entope a delegacia central. Mas veja, Filete, o que o Nelson colocou das câmeras é verdade. Esse maconheiro chegou ali e tem o cara entregando a droga. Tem o traficante ali. É pegar esse traficante. Quem é o traficante? Não quer pegar o usuário? Tudo bem, pega o traficante, você sabe já quem é. Esse cara, o traficante, faz muito mal para a sociedade. O traficante no Brasil, como tudo é o contrário aqui, é usuário também, né? Então é um problema sério. Usuário? O pequeno é. O pequeno é aquele que está servindo ao grande traficante. Mas aquele de paletó e gravata não esse não deixa. Esse não deixa. Mas o cara que está na rua, o operário do crime, do tráfico, esse também é usuário. É o cara que tem que pagar a dívida dele com o traficante, inclusive, e tem que vender para pagar a dívida. Então, não é dessa forma. Nós temos que mudar o sistema no Brasil, e a única mudança é acabar com essa história de tolerância. Nós não temos que ter tolerância a privilégio, a roubo, a corrupção, a pequenos delitos. Ah, é coitadinho. Não tem nada de coitadinho. Horas. Quer fumar maconha, como você falou, Filete? Vai fumar na sua casa, dentro do seu banheiro. Deixa aquele banheiro terrível ali que ninguém possa usar e faz no banheiro. Cuidado, faz na sua casa. Se for uma kitnet, o vizinho vai também cheirar lá. Então, tem que tomar cuidado para não atingir o vizinho também. Então, Mas isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Veja, na Alemanha, que é um país sério, ou na Suíça, ou na Holanda, nada disso funciona. Na Alemanha tem um problema sério em Frankfurt, por causa daquela praça que liberaram para usar drogas. Até hoje causou problema. Acabou com o lugar. Tiveram que botar daí a força. Na Suíça foi a mesma coisa. E olha que são países desenvolvidos, que tem criminalidade baixa, seguro social alto, bom, qualidade de vida e tudo mais. Fazer essa besteira aqui no Brasil é o que está acontecendo. Nos anos 80, que a gente sabe muito bem, que nós somos um pouco mais antigos, nós lembrávamos daquela questão do romantismo das drogas, que o próprio Leonel Brizola e sua filha, que era uma consumidora, pelo menos, no mínimo consumidora, acharam tudo muito bonito, muito romântico. Os artistas da Globo usavam, os cantores usavam, as drogas em geral, não era só a maconha, se usava muita cocaína e se usa ainda muita cocaína, que aí já é o fim do poço, depois disso é só o crack para acabar com a pessoa. E acabaram com a família, acabaram com o Estado, acabaram com a cidade, acabaram com o país. Você acha que é bom? Tudo bem, vamos manter então. Tolerância zero. Quer fumar, fuma em casa. E tem que. Infelizmente o Brasil tem 5 fronteiras aí entrando droga pra caramba, né? E faça um plano de saúde particular para não ir lá entupir o SUS depois quando tiver problema de saúde, né? Aí tu quer fazer um esquema americano, que tem risco paga mais plano. Por que será que lá funciona alguma coisa? Lá eles consomem muito lá. Eles consomem cocaína. Na verdade, parece que mais consomem cocaína no mundo é os Estados Unidos. Porque lá não tem tolerância, não tem privilégio. Não tem privilégio, exatamente. Funcionários da Prodesan querem definição. Complicou aqui. 8 vereadores ontem decidiram que vão ter reunião com o governo na terça-feira para a manutenção dos empregos, dos contratos. A questão é que a usina de asfalto, segundo a prefeitura, é inviável, ou seja, sai muito caro. E os funcionários que podem ser demitidos estão com medo de demissões nessa época de crise. Isso é um problema sério para a cidade, né? A Prodesan que foi construída, foi arquitetada para ser o cérebro pensante da cidade e muitas vezes nessa modernidade, já fechamos a gráfica, vamos fechar a usina de asfalto, temos que redefinir ou redesenhar a Prodesan para o futuro, né? Coleta de lixo foi embora também. Coleta de lixo, o João falou muito bem. O que nós queremos da Prodesan? Ou uma empresa que se capacite
e consiga competir no mercado, ou uma empresa que vai ficar sempre causando despesas para a cidade. Nada contra os funcionários, que tem gente excelente lá, mas a prefeitura tem que dar uma definição para isso. Nelson. Olha, num momento como nós vivemos hoje no país, falar em desemprego me dá até um pouco de arrepio em pensar nessa possibilidade de mais famílias serem prejudicadas, atingidas, aí, passando para compor essa estatística do caos, né? Eu chamo a estatística do caos, o desemprego no país. Eu não tenho os dados aqui concretos em mãos para poder dizer ou definir do porquê que a empresa não pode continuar com esse tipo de atividade. Será que a empresa não pode prestar esse serviço? Porque eu me lembro, num passado não muito distante, que a Prodesan exercia um papel muito importante no asfalto das ruas da cidade, né? Todo mundo só escutava falar em Prodesan, fazendo tal. Os projetos da cidade eram pensados na Prodesan e executados, né? Até o João, salvo engano, trabalhou na Prodesan e sabe muito bem falar a respeito da Prodesan. E na usina de asfalto, justamente. Exatamente. Então, por que razão a Prodesan não pode continuar com esse trabalho de asfalto da cidade? Tem que ser competitiva, porque o asfalto é de melhor qualidade também, né? Sim, mas ela sempre fez isso na cidade no passado, né? Se deixou de fazer... Vamos capacitar as pessoas. Por esse ou aquele motivo, eu acho que a empresa já tinha essa capacidade acumulada, né? E se foi deixada de lado por esse ou aquele motivo, que eu desconheço, porque não trabalho lá, né? Não tenho informações para dizer claramente isso. Mas sabemos que a usina era boa. A usina era boa e atendia a cidade como um todo. E os funcionários trabalharam muito bem. Eu estive lá, eu pude conviver. E eu posso falar uma coisa para vocês. Depois de 93, com os gafanhotos vindo para Santos, é que começou o fim da Prodesan. Quem falava gafanhoto era o Justo, hein? Exatamente, mas ele sabe o que ele estava falando, porque vieram os gafanhotos de fora e consumiram, e aí virou um cabide de emprego, infelizmente, de várias pessoas, funcionários trabalhando bem, mas os chefes dos funcionários, às vezes, alguns deles, acabaram com a Prodesan porque desviaram uma série de coisas. A Prodesan tem potencial, a usina de asfalto tem muito potencial. Não há usina de asfalto a quente, é a única que tem da Prodesan. Poderia vender para as outras 9 cidades, poderia fazer uma série de coisas, mas não. A gente sabe que o interesse da prefeitura é arrecadar dinheiro e passar isso para as mãos de pessoas que patrocinaram as campanhas políticas e saber como funciona isso. Se você for para a política e não tiver rabo, vou te colocar um. Saudoso Oswaldo Justo. Bom fim de semana a todos. Excelente sábado, domingo, que vocês merecem. Continue com a nossa grade. Muito obrigado.